Oi, pessoal, boa tarde, né? Continuando a aula do dia 9, nós vamos trabalhar aqui sobre a economia da água, tá? No livro de vocês, a página 239, sobre a economia da água. Então, aqui nós temos um gráfico sobre as formas que eu tenho, que eu posso, né, cooperar para economizar água, para evitar o desperdício. Então, a gente tem aí o exemplo de um grande consumo de água, que é o banheiro ao chuveiro, né, a descarga, o preparo dos alimentos, a escovação, a lavagem de roupa e de louça e lavagem de louça, né? Aqui, limpeza da casa. Então, aí tem as formas, a quantidade que eu consumo. Primeira coisa, eu posso mudar os meus hábitos, né? Por quê? Porque eu posso fazer minha parte também para cooperar. Porque a água é um bem comum, todo mundo usa. Se todo mundo economizar, fica melhor ainda. Então, aqui, no primeiro exemplo, aqui o menininho está retirando os alimentos da louça e está lavando tudo de uma vez, né? O consumo é reduzido, com a torneirinha fechada, escovando os dentes, né? Usando um regador para poder aguar as plantas, né? A descarga com válvula, que pode reduzir o consumo, né? Aí nós temos aí, tem um cesto de roupa suja para poder lavar a roupa uma vez ou duas vezes por semana, para deixar juntar uma quantidade para não desperdiçar água, utilizar uma vassoura e um balde para esfregar e enxaguar, né? Então, são métodos. Aqui no livro de vocês, na página 242, número 1, está falando aqui que o Paulo estava sentado em um banco no parque da cidade quando ouviu duas pessoas conversando. A primeira fala, a maior parte da superfície terrestre é coberta por água. Essa primeira fala aqui, ó, como já está arriscada aqui para vocês, ela está certa, né? Realmente, nós temos mais água do que terra. E aí, na segunda fala, é onde ele comete o erro. Por quê? Porque ele está falando que a água não pode acabar, e ele está errado. É um recurso, sim, que pode acabar, se não cuidar, se não preservar. Então, olha aqui as manchetes. Esgoto é lançado no mar sem tratamento em Jacaraípe. Poluição mata golfinhos em Bahia. Então, o que está acontecendo? Como as duas manchetes podem estar relacionadas? Então, as duas manchetes, a primeira trata da poluição da água, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. A primeira trata da poluição da água. E a segunda fala da morte de animais causadas pela poluição. Então, olha só, na primeira fala da poluição da água, na segunda fala da consequência de uma poluição de água. Então, esses dois assuntos estão relacionados. Então, tá. Aí nós temos aí na letra B. Qual que é a importância do tratamento de esgoto? Por que nós precisamos tratar o esgoto, hein, pessoal? Então, evitar contaminação dos rios e evitar doenças causadas pela água contaminada. Aí, se vocês quiserem escrever aí, tá? Outras coisas, pode escrever relacionado ao assunto. Aí nós temos aqui, ó. Opa. Letra C, né? No local onde você mora, corre algum desse problema? Sim, gente. O Rio Meia Ponte, aqui em Goiânia, tem um problema seríssimo com a questão da poluição, né? Então, vamos lá, página 243. Tá aí, o menininho, o Chachato vai visitar depois vocês vão ler aqui direitinho. O Chachato foi visitar o primo dele. Chegou lá e começou a observar que ele escova o dente com a torneira aberta, que ele joga água no carro para lavar, que ele vai lá com a torneira ligada também, vai lavar o animal, que ele usa a torneira também para poder aguar as plantas. Aí está falando, por que o Chachato afirma que está impressionado com a falta de consciência do primo dele? Ué, por quê?
que ele poderia desligar a torneira, né? Ele poderia utilizar um balde, né? Aqui ele poderia dar banho no cachorro, usar a mangueira para lavar o carro, dar banho no cachorro e regar as plantas, não seria adequado. Então, aqui ele poderia usar um balde também, né? Aqui ele poderia usar o regador. Então, tem várias maneiras aí que ele poderia ter feito diferente, ao invés de desperdiçar, né, a quantidade de água tratada. Aí nós temos aqui, ó, liga cada um dos quadros da tirinha à atitude que auxilia. Então, nós temos aí, no primeiro quadro, né, aqui, ó, lá do chachado, aqui nesse primeiro quadro, vou colocar uma linha aqui. Isso, no primeiro quadro, ele podia o quê? Fechar a torneira. No segundo quadro, ele poderia usar um balde, foi o que nós falamos. No terceiro quadro, lavar o cachorro lá, poderia também usar um balde. E no quarto quadro, ele poderia aguar as plantinhas com o regador. Então, ele poderia mudar essas atitudes deles. Então, vocês estão vendo a imagem aí. Olha, imagina que situação triste é essa. É comum tartarugas marinhas confundir as sacolas plásticas com seu alimento. Como você acha que essa sacola plástica chegou até o ambiente? Como que chegou ali, gente? Através das pessoas, né? O ser humano que foi destruir o habitat delas. E aí, o que eles fizeram? As pessoas jogaram lixos plásticos no ambiente marinho, ok? Então, fica até a próxima. Próxima aula online, nós vamos terminar a correção, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus.